Olá, queridos filhos e filhas do Deus Altíssimo, sejam todos muito bem-vindos. Eu já peço que o nosso Rei e Salvador, Jesus Cristo, derrame bênçãos, muita paz e muito amor em vossos corações e que essas bênçãos se estendam para cada pessoa da sua família. Queridos irmãos, eu quero falar um pouquinho mais a respeito da nossa vida espiritual. No último vídeo eu falei que nós somos o único ser vivo que temos duas vidas. Vida terrena, a nossa vida carnal, e a vida diante de Deus, a vida espiritual. Jesus fala, quem quiser me seguir, renuncie a si próprio, renuncie às coisas do mundo e me siga. Ele fala também em Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Procurai primeiro o reino dos céus e tudo mais virá por acréscimo. Por que será que nós procuramos tanto as coisas terrenas? Nós damos maior importância às coisas materiais e não àquilo que o Senhor tanto nos pede, para renunciar ao mundo e dar preferência primeiro ao reino dos céus. Por que será? Vamos falar um pouquinho a respeito disso? Mas antes eu quero pedir a você, se você está chegando pela primeira vez, por bondade, por gentileza, se inscreva. Vocês que já me seguem, meus queridos irmãos, queridas irmãs, compartilhe este vídeo, espalhe amor, seja o mensageiro de Deus junto comigo, espalhando as boas novas, as boas notícias, a semente da salvação, a semente do amor, que é a palavra de Deus, que é certeza de salvação para todos aqueles que procuram colocar em prática. O Senhor Jesus, ele nos fala lá no finalzinho, em Apocalipse, finalzinho da palavra de Deus, da Santa Bíblia, no capítulo 3, versículo 20. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu entrarei e ficarei com ele. Ele quer entrar na nossa vida espiritual, no nosso coração. Lá na carta de Paulo, em Coríntios, ele vai nos dizer, lá no capítulo 6, versículo 12, ele diz que nós somos templo. Pelo nosso batismo, e não sabeis que vós sois templo de Deus? Pelo batismo nós nos tornamos templo, morada da Santíssima Trindade. Então nós somos sacrário da Santíssima Trindade. O Senhor quer habitar no meio de nós. No Evangelho de João, ele nos fala, lá no capítulo 14, versículo 23, aquele que ouve a minha palavra e obedece, eu e o Pai viremos e faremos nele a nossa morada. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, Jesus fala, nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Esses versículos que eu citei, essas passagens da palavra de Deus, queridos irmãos, é para a gente ver a necessidade, como nós temos uma vida espiritual e devemos sim se voltar mais para esta vida. Esta vida que é uma vida que nós temos de certeza, que nós vamos, pela obediência à palavra de Deus, nós vamos obter por certeza. Porque Jesus, ele já conquistou para nós. Pelo seu sangue derramado na cruz, ele nos lavou a nossa culpa e com a sua ressurreição, com a sua morte e ressurreição, ele abriu de forma grandiosa a porta do céu para toda a humanidade. Todo que crê nele jamais morrerá, mas sim terá a vida eterna. Agora é preciso que a gente dê esta importância. Agora, como falei no início, porque nós
damos tantas preferências. Damos preferência mais às coisas terrenas e não às coisas espirituais. A nossa vida interior diante de Deus, com Deus, já aqui na terra. Porque nós viemos do pó, viemos da terra e sobrevivemos nesta terra. A nossa vida material depende aqui da terra. Então nós vamos se apegando cada vez mais, tendo a necessidade de se apegar, de sobreviver e muitas vezes de se apegar ao ponto de sermos escravos das coisas terrenas. Quando nós não damos importância às coisas espirituais, às coisas da nossa vida espiritual, então nós vamos se apegando cada vez mais. Vamos sentindo a necessidade de uma luta constante, mesmo sabendo que a nossa vida já está muito avançada, a nossa vida, mesmo aqueles que vivem seus 70, 80, 90 anos. Eu já soube de casos, já soube de não somente mais um só, mas de vários casos de pessoas idosas que não poderiam trabalhar. Foi proibido pelos médicos que não deveria mais trabalhar e essas pessoas continuaram trabalhando, mesmo doentes, mesmo proibidos dos médicos, e foram encontrados mortos no seu trabalho. Então, para vocês verem, amados irmãos, a nossa necessidade, o nosso apego cada vez mais às coisas do mundo vai fazendo com que a gente sinta-se que como se aqui fosse uma vida eterna, como que não tivesse um fim. E uma necessidade doentio de procurar as coisas terrenas cada vez mais e esquecemos das coisas de Deus. Por isso que é importante, por meio da palavra de Deus e da oração, nós termos uma vida espiritual voltada para Deus, para obedecer, para conquistar cada vez mais essa vida diante de Deus. E assim nós vamos vivendo nesta vida carnal, nessa vida material, de forma natural, sem ser escravo, sem buscar demasiadamente as coisas do mundo, e sim procurar com mais desejo, com mais vontade, a santidade, a vida espiritual diante de Deus. E assim um dia nós teremos esta vida inteira, essa vida eterna, que Jesus nos promete, que Jesus já nos conquistou diante dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.